Você já parou para pensar sobre o que acontece com o corpo após a morte? A cremação é um tema que causa muitos questionamentos entre os cristãos. Em um mundo cheio de incertezas, o destino do corpo humano após a morte é algo que desafia nossa compreensão. Será que a Bíblia nos oferece respostas? E mais, será que a prática da cremação se alinha com os princípios cristãos, especialmente quando falamos da promessa de ressurreição dos mortos? Prepare-se, porque hoje vamos explorar esse tema com profundidade, trazendo à tona exemplos bíblicos e contextos históricos que podem mudar a maneira como você vê essa questão. Mas antes de mergulharmos, se este assunto desperta a sua curiosidade, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber nossos vídeos semanais, com temas que impactam a nossa fé e vida cotidiana. Nos tempos antigos, a cremação não era uma prática comum entre os povos israelitas. De fato, os hebreus tinham um profundo respeito pelos corpos dos mortos, como um reflexo do entendimento do corpo humano como uma criação de Deus. A Bíblia, em sua maioria, não registra a cremação como uma prática válida entre o povo de Israel. Em vez disso, o sepultamento era o método tradicional, como podemos ver em passagens como Gênesis 23:19, onde Abraão sepulta sua esposa Sara em uma caverna de Macpela, em um ato de respeito e devoção. Ao longo da história bíblica, o sepultamento era visto como uma forma de honrar os mortos, preservando seus corpos para a promessa de uma ressurreição futura. Mas apesar disso, há uma reflexão a ser feita. Em 1 Coríntios 15, 42-44, Paulo fala sobre a ressurreição do corpo, dizendo que o corpo semeado é corruptível, mas será ressuscitado incorruptível. Isso nos leva a questionar: será que a cremação impede essa transformação prometida por Deus? A Bíblia deixa claro que o respeito ao corpo é uma questão de honra. No livro de Deuteronômio 21:23, encontramos um decreto que orienta que o corpo de um homem enforcado não deve ser deixado à vista durante a noite, mas deve ser enterrado antes do pôr do sol. Essa prática demonstra a importância de cuidar do corpo após a morte, tratando-o com dignidade. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel queria honrar um grande líder ou herói, o sepultamento era uma forma de mostrar respeito e de garantir que o corpo fosse preservado de maneira adequada. Por exemplo, o sepultamento de Moisés, que foi feito por Deus em um local secreto, Deuteronômio 34:5-6, serve como um modelo de como o corpo é tratado com cuidado e respeito. O sepultamento aqui simboliza a confiança de que, mesmo após a morte, o corpo não será abandonado, pois Deus tem o controle sobre todas as coisas, incluindo a ressurreição. Embora a cremação fosse uma prática comum em algumas culturas antigas, como entre os egípcios e gregos, os cristãos começaram a se distanciar dessa prática com o passar do tempo. A influência das culturas pagãs pode ser vista em muitos aspectos da vida antiga, incluindo os rituais de cremação, mas o cristianismo trouxe uma nova perspectiva, fundamentada no corpo como templo do Espírito Santo, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 6:19-20. O corpo humano é visto como algo sagrado e, portanto, deve ser tratado com respeito, mesmo após a morte. O cristão acredita na ressurreição dos mortos, um evento que transcende qualquer ato humano. Em João 5:28-29, Jesus fala sobre o grande dia da ressurreição, quando todos serão chamados para sair das suas tumbas, seja do sepultamento ou de qualquer outro estado físico. Isso leva a questionar: a cremação realmente impede essa ressurreição, ou é apenas um ato temporal que não interfere na promessa de Deus? A Bíblia é clara em sua promessa de ressurreição dos mortos, mas o que isso realmente significa para os cristãos em relação ao corpo? Em Filipenses 3:21, Paulo escreve que ele, Deus, transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória.
Isso indica que, independentemente do que aconteça com o corpo após a morte, seja sepultado, cremado ou exposto, a ressurreição se dá através do poder de Deus e não depende da integridade física do corpo. O cristão crê que, no momento da ressurreição, Deus restaurará e glorificará todos os corpos. Um exemplo moderno que ilustra isso é a história de pessoas que, mesmo após sofrerem acidentes graves e terem seus corpos transformados, sentem que no momento da ressurreição, Deus as restaurará à sua perfeição divina. Essa esperança de restauração não se limita à preservação física do corpo, mas à promessa de um corpo glorificado, como descrito em 1 Coríntios 15, 52, 54. Quando falamos sobre a cremação ou o sepultamento, devemos lembrar que para os cristãos o corpo é mais do que apenas carne e ossos. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos ensina que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós. O corpo humano, mesmo após a morte, é uma criação de Deus, e tratar o corpo com dignidade reflete o respeito a Deus, o Criador. Esse ensinamento é particularmente importante, pois nos lembra que, embora o corpo físico seja temporário, ele carrega um valor eterno, um valor que vai além da morte. Podemos observar esse princípio em várias narrativas bíblicas. Por exemplo, quando José pede para seus ossos serem levados para a terra prometida, Êxodo 13, 19, ele demonstra o respeito que os israelitas tinham pela preservação de seus corpos, que seriam enterrados de forma honrosa. Mesmo após a morte, o corpo de José deveria ser tratado com reverência, pois ele, como todos os outros, era parte da promessa divina. O sepultamento, portanto, não era apenas um ato físico, mas uma demonstração de fé. Na sociedade moderna, a cremação tem se tornado uma escolha mais comum entre muitas pessoas, incluindo cristãos. No entanto, isso levanta uma questão significativa. A escolha de como tratar o corpo após a morte pode impactar a forma como a pessoa vê sua relação com Deus e a vida eterna. Em muitas culturas, a cremação é vista como uma prática de desprendimento. Mas será que isso está alinhado com a visão cristã de ressurreição? A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o início de uma nova fase, e a cremação, por mais simples que pareça, não altera essa verdade fundamental. Imagine a história de Ana, uma mulher que sempre se preocupou com o destino de seu corpo após a morte, acreditando que sua alma seria libertada e renovada. Ao escolher a cremação, ela sentiu um alívio temporário, mas uma dúvida persistente a incomodava. O que aconteceria com sua ressurreição? No entanto, ao estudar as Escrituras e entender que a ressurreição é um ato de poder de Deus e não depende do estado do corpo, Ana encontrou paz. Ela passou a compreender que a vida eterna não está condicionada a como o corpo é tratado após a morte, mas na promessa de Deus. A ressurreição, como entendemos através das Escrituras, é um evento sobrenatural que transcende qualquer esforço humano para preservar o corpo. Em João 11, 25, 26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso mostra que a promessa de vida eterna não depende de práticas funerárias, como o sepultamento ou a cremação. A fé em Cristo é o que garante a ressurreição, não a condição do corpo. Quando Marta, irmã de Lázaro, conversou com Jesus antes de sua ressurreição, ela acreditava que a morte fosse o fim, mas Jesus mostrou que ele é a chave para a vida eterna, um exemplo claro de que a morte não tem a última palavra. Essa fé na ressurreição é exemplificada em histórias modernas. Pense em João, que perdeu sua mãe em um acidente trágico. Ela tinha sido cremada, o que o deixou com dúvidas sobre sua ressurreição.
Mas após ouvir um sermão sobre a vitória sobre a morte, João compreendeu que a promessa de Cristo sobre a ressurreição dos mortos não dependia do estado físico do corpo, mas da fidelidade de Deus. Ele encontrou consolo e esperança, sabendo que a morte não poderia separar sua mãe do amor de Deus. Quando pensamos na ressurreição, é importante compreender que ela não é apenas a revivificação do corpo, mas uma transformação gloriosa. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, Paulo nos ensina que o corpo que é semeado é corruptível, mas será ressuscitado incorruptível. Este corpo transformado será livre de doenças, dores e qualquer imperfeição, refletindo a perfeição e a glória de Deus. A cremação, portanto, não pode impedir essa transformação, pois a ressurreição é uma obra divina, não uma questão de preservação física. O exemplo de Maria, que perdeu seu filho jovem e teve que lidar com o fato de que seu corpo foi cremado, ajuda a ilustrar isso. Ela estava aflita e temia que seu filho não pudesse ser restaurado em sua totalidade. Porém, ao refletir sobre o ensinamento de Paulo, Maria percebeu que o corpo de seu filho, mesmo que transformado em cinzas, seria glorificado na ressurreição. A morte não tinha a palavra final. O poder de Deus, sim. Essa perspectiva a trouxe consolo e uma nova visão da eternidade, onde o corpo será renovado pela obra de Cristo. Embora o sepultamento tenha sido a prática mais comum no início do cristianismo, a cremação começou a ser mais amplamente aceita em algumas culturas cristãs no decorrer da história. Durante o período medieval, a Igreja Católica, por exemplo, rejeitava a cremação, pois acreditava que isso desrespeitava a integridade do corpo humano e a promessa de ressurreição. No entanto, com o tempo, a prática foi reavaliada. E no século XX, muitos cristãos começaram a ver a cremação como uma escolha aceitável, desde que não fosse feita com intenções de negar a fé na ressurreição. Esse processo de mudança pode ser ilustrado pela história de Paulo, que viveu na época da transição dessa visão. Ele sempre acreditou que a cremação era uma prática pagã. Mas ao longo do tempo, ele se deparou com cristãos que viam na cremação uma maneira prática de lidar com a morte, especialmente em tempos de guerra e doenças. Ao refletir sobre a ressurreição de Cristo e o poder divino sobre a morte, Paulo começou a entender que, embora o sepultamento fosse tradicionalmente preferido, a ressurreição não estava vinculada a qualquer prática funerária específica. A perspectiva cristã sobre o corpo após a morte vai além da preocupação com o estado físico do corpo. Para os cristãos, a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior e eterno. O que importa, então, não é tanto o destino do corpo, mas a alma e a fé que a pessoa cultivou em vida. Em Romanos 8:11, Paulo nos lembra: "E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus também dará vida a vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita." Essa passagem reforça a ideia de que, mesmo após a morte, o Espírito Santo está presente, garantindo que o corpo, seja enterrado ou cremado, será transformado na ressurreição. A morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição são os maiores exemplos dessa transformação. Ao morrer e ressuscitar, ele mostrou que, para os que creem, a morte não tem poder sobre o corpo e a alma. A verdadeira vitória está na promessa da vida eterna, que transcende qualquer prática humana, como o sepultamento ou a cremação. A Bíblia constantemente nos ensina que a verdadeira transformação não vem da preservação do corpo, mas da renovação do coração e da alma. Em Mateus 12:34, Jesus diz: "A boca fala do que está cheio o coração."
Essa passagem nos faz refletir sobre como, muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com o corpo e suas condições físicas. Mas o mais importante é o que está em nosso coração e como nossa fé se reflete na nossa vida. A vida eterna, conforme Jesus revelou, não depende de rituais externos, mas da genuína fé em Deus. Esse princípio é fundamental para entender que a forma como tratamos nossos corpos após a morte, seja através da cremação ou do sepultamento, não altera a promessa de Deus para aqueles que creem. A fé no Senhor é o que nos garante a entrada no reino dos céus, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte e ressurreição de Jesus são o centro da fé cristã. Em 1 Coríntios 15, 20 e 22, Paulo afirma que, agora, porém, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todos os que creem nele também serão ressuscitados, seja o corpo preservado ou não. O sepultamento ou a cremação do corpo, em última análise, não alteram essa promessa gloriosa. O cristão, portanto, não deve temer pela condição do corpo após a morte. A vitória sobre a morte foi conquistada por Jesus, e todos aqueles que nele acreditam são participantes dessa vitória, que se dá através da fé e da confiança na sua obra redentora. É essencial compreender que a morte física não é um limite para a ação divina. Em Filipenses 1:21, Paulo declara: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro." A morte, para o cristão, não é um fim doloroso, mas um ingresso na eternidade, onde se experimenta a presença plena de Deus. O corpo, embora temporário, está sujeito à morte, mas a alma e o espírito são eternos e vivem para sempre com Deus. A cremação ou sepultamento não tem poder sobre a alma, ela permanece segura nas mãos de Deus, como vemos em Lucas 23:43, quando Jesus diz a um dos criminosos na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Isso nos leva a refletir sobre a liberdade espiritual que se experimenta após a morte. A transformação e a glorificação prometidas por Deus vão muito além de qualquer prática humana. Para o cristão, a verdadeira vitória sobre a morte é espiritual, e a ressurreição é o momento em que o corpo físico será reunido com a alma, glorificado pela ação de Deus. As Escrituras são repletas de promessas sobre a vida eterna, e ao longo da Bíblia vemos exemplos de personagens que, independentemente das circunstâncias de sua morte, mantiveram a esperança de um futuro glorioso com Deus. A Bíblia afirma repetidamente que a ressurreição dos mortos não é apenas uma doutrina, mas uma esperança viva que deve guiar os cristãos. Em Apocalipse 21:4 lemos: "Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou." Essa promessa nos assegura que, independentemente do que aconteça com o corpo, a esperança cristã está firmada na ressurreição final, onde todos os mortos em Cristo serão ressuscitados e transformados em corpos glorificados. Não importa se o corpo foi sepultado ou cremado, pois Deus, no seu poder infinito, restaurará e glorificará todos aqueles que creram em sua palavra. A morte de Cristo e sua ressurreição são o fundamento da fé cristã. 1 Coríntios 15, 17 e 18 explica que, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda estamos em nossos pecados. A ressurreição de Jesus valida a promessa de que todos os que nele crerem também experimentarão a vida eterna.
Essa verdade transcende as circunstâncias físicas da morte. O cristão que parte deste mundo, seja por sepultamento ou cremação, tem a certeza de que a morte não tem poder sobre ele, pois Jesus conquistou a vitória sobre a morte e a sepultura. Essa esperança é alimentada pela confiança na obra de Cristo. Ele venceu a morte e, portanto, todos os cristãos são chamados a viver com a certeza de que sua morte não é o fim, mas um novo começo. Mesmo que a cremação aconteça, essa transformação gloriosa está garantida, pois a ressurreição, conforme ensinado em 1 Tessalonicenses 4,16, será universal para todos os que têm fé. Ao longo da história, o sepultamento tem sido a prática mais comum entre os cristãos. No entanto, esse ato não é apenas uma formalidade cultural, mas possui um profundo simbolismo. Quando Jesus foi sepultado, ele passou pela morte e entrou no sepulcro, mas foi com o propósito de ressuscitar. Em Mateus 27, 59 e 60, vemos que José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo. Esse sepultamento não foi um fim, mas uma preparação para a gloriosa ressurreição. A tradição do sepultamento reflete a esperança cristã na ressurreição futura, como um corpo físico sendo restituído, renovado e glorificado. Contudo, essa prática não é uma exigência divina para a salvação. Deus, em sua soberania, tem o poder de ressuscitar qualquer corpo, independentemente do estado em que se encontra após a morte. A verdadeira importância não reside no ritual, mas na fé em Cristo. O relato de Lázaro em João 11, 43-44 oferece um poderoso exemplo de como Deus tem o controle absoluto sobre a morte e a vida. Quando Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, ele demonstrou que a morte física não tem poder sobre a ressurreição divina. Lázaro, que havia sido sepultado e já estava morto há 4 dias, voltou à vida, mostrando o poder de Cristo sobre a morte. Para os cristãos, a ressurreição de Lázaro é um símbolo do que acontecerá com todos os fiéis na última ressurreição. Lázaro foi restaurado à vida, mas não com um corpo perecível. Da mesma forma, os cristãos, ao serem ressuscitados, receberão corpos imortais e glorificados, independentemente de como seus corpos foram tratados após a morte. A morte não tem a palavra final, pois Cristo, através da ressurreição, trará todos à vida eterna. Nos primeiros séculos do cristianismo, enterros eram realizados com grande respeito pelos corpos dos mártires e santos. Muitos cristãos acreditavam que o corpo, mesmo após a morte, merecia respeito devido à sua conexão com a alma redimida. Essa prática de sepultamento visava preservar o corpo como uma forma de honrar a memória dos fiéis que morreram por Cristo. No entanto, como vimos na história, essas práticas variaram ao longo do tempo e em diferentes culturas cristãs. Os cristãos primitivos também demonstravam uma esperança plena na ressurreição. Quando sepultavam seus mortos, não o faziam com um sentimento de fim, mas com a certeza de que aquele corpo seria restaurado em gloriosa transformação. O sepultamento, embora importante, não era o centro da fé cristã, mas a promessa de vida eterna que Cristo ofereceu através de sua ressurreição. Para os cristãos, a vida eterna não é uma teoria distante, mas uma realidade que começa no momento em que se aceita Cristo como Salvador. Em João 5:24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A morte física não é mais o final da jornada, mas uma transição para a presença eterna de Deus. Essa verdade transforma a maneira como os cristãos veem a morte. A cremação ou o sepultamento não alteram a certeza da vida eterna.
Quando alguém morre em Cristo, essa pessoa entra em um estado de descanso e aguarda a ressurreição. O cristão não teme a morte, pois sabe que a promessa de Cristo é a de uma vida eterna ao lado de Deus, em um corpo glorificado, onde não haverá mais dor, choro ou separação. Desde o início da fé cristã, o corpo humano foi tratado com grande respeito, pois é visto como uma criação divina. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo escreve: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa passagem revela o profundo respeito que os cristãos devem ter por seus corpos, já que eles são moradas temporárias do Espírito Santo. Embora a Bíblia não forneça um comando direto sobre como tratar o corpo após a morte, o cristão é chamado a honrar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo a maneira como lidamos com a morte. Independentemente de como o corpo é tratado após a morte, seja sepultado ou cremado, o que importa é o que foi feito com a vida que ele representou enquanto esteve em carne e o relacionamento com Deus que essa pessoa cultivou. Embora a cremação tenha sido uma prática comum em várias culturas antigas, sua aceitação entre os cristãos foi historicamente mais complexa. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a cremação era vista com certa desconfiança, pois muitos associavam o ato a práticas pagãs. No entanto, com o tempo, especialmente após os avanços na compreensão teológica, essa visão começou a mudar. Em Romanos 14, 10, 12, Paulo nos lembra que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, o que nos ensina que, no fim das contas, os rituais humanos não são mais importantes do que a postura de fé diante de Deus. Hoje, a cremação não é considerada uma prática pecaminosa por muitas denominações cristãs. A verdadeira preocupação, como sempre foi, não está no processo de cremação, mas no estado espiritual da pessoa antes de sua morte. Cristo mostrou, com sua própria ressurreição, que a vida eterna e a ressurreição não dependem do destino físico do corpo, mas da fé em Deus e da aceitação de sua salvação. Abraão, conhecido como o pai da fé, tem um exemplo notável de confiança em Deus que se estende até após sua morte. Quando ele morreu, ele foi sepultado por seus filhos Isaque e Ismael em uma caverna de Macpela, conforme descrito em Gênesis 25, 9. Embora a Bíblia não mencione a cremação como uma prática entre os patriarcas, o sepultamento de Abraão e de outros grandes personagens da fé simboliza um descanso temporário até a promessa da ressurreição final. A fé de Abraão em Deus estava tão enraizada que ele confiava não apenas na promessa de uma terra para seus descendentes, mas também na esperança da vida eterna com Deus. Seu sepultamento não foi um fim, mas um ato simbólico de descanso, aguardando o cumprimento das promessas de Deus, assim como todos os cristãos esperam pela ressurreição. O martírio de Estevão é um exemplo poderoso de como a fé cristã vê a morte. Em Atos 7, 59 e 60, Estevão, enquanto sendo apedrejado por sua fé em Cristo, diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sua morte não foi uma derrota, mas um testemunho da esperança de ressurreição. Mesmo diante da morte física, Estevão tinha a certeza de que sua alma estaria em segurança com Cristo. A morte de Estevão é um lembrete de que, mesmo que nossos corpos sejam destruídos, nossa alma está guardada por Deus. Ele, como todos os cristãos, tem a esperança de um corpo glorificado e de uma ressurreição no fim dos tempos. A cremação ou o sepultamento de Estevão não alteraram sua fé, pois ele sabia que sua verdadeira vida estava em Cristo e não nas circunstâncias físicas de sua morte.
Em 1 Coríntios 15:52, Paulo escreve: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta passagem reflete a promessa central da fé cristã, que os mortos serão ressuscitados em corpos glorificados e imortais como o de Cristo. A cremação ou o sepultamento de um cristão, embora possam ser maneiras de lidar com o corpo após a morte, não tem efeito sobre essa promessa de transformação. Para os cristãos, a morte não é o fim, mas a passagem para uma vida eterna, onde o corpo será restaurado e transformado sem as limitações da carne. A fé na ressurreição é a âncora que mantém os cristãos firmes, sabendo que a verdadeira vitória está em Cristo e em sua promessa de vida eterna. Não importa como o corpo tenha sido tratado após a morte.